por alguns instantes, dando conta daquilo que não esteve bem, dos nossos pecados. Pensemos nos nossos pecados. Confessemos, pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso e nosso amigo, tenha misericórdia, compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens, por ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Pai dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, Paz na Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a vossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória a Deus na terra e no céu. Glória, glória, paz na terra. Só vós sois o Santo, só vós sois o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito
Glória, glória, paz na terra. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que governais o céu e a terra, escutai misericordiosamente as súplicas do vosso povo e concedei a paz aos nossos dias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podeis acomodar-vos os que puderem. Leitura do primeiro livro de Samuel. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Samuel dormia no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel e ele respondeu: Aqui estou. E, correndo para junto de Eli, disse: Aqui estou, porque me chamaste. Mas Eli respondeu: Eu não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi deitar-se. O Senhor voltou a chamar Samuel. Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: Aqui estou, porque me chamaste. Eli respondeu: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque, até então, nunca se lhe tinha manifestado a palavra do Senhor. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele levantou-se, foi ter com Eli e disse: Aqui estou, porque me chamaste. Então, Eli compreendeu que era o Senhor que chamava pelo jovem. Disse Eli a Samuel: Vai deitar-te, e se te chamarem outra vez, responde: Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Samuel voltou para o seu lugar e deitou-se. O Senhor veio, aproximou-se e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Samuel foi crescendo. O Senhor estava com ele e nenhuma das suas palavras deixou de cumprir-se. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. Eu venho, Senhor, esperei no Senhor com toda a confiança. Ele atendeu-me, pôs em meus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade.
vos agradaram sacrifícios nem oblações, mas abristes-me os ouvidos. Não pedistes holocaustos nem expiações. Então clamei, aqui estou. Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. De mim está escrito no livro da lei, que faça a vossa vontade. Assim eu quero, ó meu Deus, a vossa lei está no meu coração. Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Deus, que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Aquele que se une ao Senhor constitui com ele um só espírito. Fugi da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem cometa é exterior ao seu corpo, mas o que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós e vos foi dado por Deus? Não pertenceis a vós mesmos, porque fostes resgatados por grande preço. Glorificai a Deus no vosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Encontramos o Messias, que é Jesus Cristo. Por ele nos veio a graça e verdade. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo estava João Batista com 2 dos seus discípulos e, vendo Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer aquelas palavras e seguiram Jesus. Entretanto, Jesus voltou-se e, ao ver que o seguiam, disse-lhes: Que procurais? Eles responderam: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Disse-lhe Jesus: Vinde ver. Eles, porém, foram ver onde morava e ficaram com ele nesse dia. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, foi um dos que ouviram João e seguiram Jesus. Foi procurar primeiro o seu irmão, Simão, e disse-lhe: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo, e levou-o a Jesus. Fitando os olhos nele, Jesus disse-lhe: Tu és Simão, filho de João. Chamar-te-ás Cefas, que quer dizer Pedro. Palavra da salvação. Ora, acomodem-se da melhor maneira que puderem, salvaguardando a distância regulamentar nesta coisa da pandemia. Procurei, de facto, ter o cuidado de estar perto dos que moram na mesma casa, estas coisas que a gente já sabe. Sejam todos bem-vindos, mais uma vez. Uma palavra de muita simpatia para todos aqueles que estão aqui, particularmente para aqueles que, não sendo da nossa terra, estão hoje aqui. Já agora, se me permitem, só para ter uma ideia mais visual das pessoas que estão aqui, quem está fora de Travassou, quem é que está fora de Travassou, por favor? Pois é, ainda estamos hoje bem acompanhados. Muito obrigado. E, obviamente, uma palavra também de saudação a todos aqueles que, não podendo vir à nossa festa, porque a festa é a Eucaristia, vamos ser realistas. Falta-nos a procissão, está bem, mas temos a coisa mais importante, que é a Eucaristia. E por isso estava eu a dizer, para aqueles que estão aqui, para aqueles que estão fora e que estão aqui, e para aqueles que estão fora, mas que também nos acompanham, uma vez que a nossa transmissão, uma vez que a nossa Eucaristia está a ser transmitida em direto, para todos eles e particularmente para aqueles que já estive aqui a ver que estão connosco, nomeadamente em Berlim, na Alemanha, também em Jersey, na Inglaterra, no Reino Unido, também na Suíça, também no Brasil, também, de facto, e desculpem se eu me esqueci de alguns, mas, portanto, estes pelo menos sei que estão, destes países, e também aqueles que, não estando aqui, nos acompanham através desta transmissão e que são de proveniência diversa. Uma palavra também de simpatia para quem está no Brasil, para aqueles que nos acompanham no Brasil, em São Paulo, nomeadamente. Sejam todos bem-vindos. Ouçam, nós estamos aqui a celebrar a Eucaristia deste segundo domingo do tempo comum, mas obviamente que não podemos esquecer que, se não fora a pandemia provocada pela Covid-19, de facto estariam aqui centenas largas. E por isso, para aqueles que nos acompanham desta forma, já que não o podem fazer de outra maneira, sejam todos bem-vindos. Obviamente que eu não quero esquecer aqueles que estão na nossa sintonia, particularmente que têm um carisma mais franciscano. Aliás, é interessante que não podemos esquecer, obviamente, o Padre Castro, que estaria aqui de certeza absoluta.
e por isso ele que agora nos acompanha no céu, como eu quero acreditar, porque agora já está purificado pelo Senhor e todo o caminho, todo o testemunho que ele deu, certamente é ele agora lá em cima, entre aspas, em cima, é lá, junto de Deus, que ele está a interceder por nós, a Jesus Cristo, por quem os mártires deram a vida. E é interessante que este comentário, mais ou menos assim deste jeito, foi realmente referido por alguém que nos está a ver também em Torres Vedras, no convento de Baratojo, e de facto também, por exemplo, este comentário que vem do Marcelo, que está em São Paulo, no Brasil. Hoje é dia de pensar onde é o Marrocos da nossa vida, onde devemos testemunhar Jesus. Não precisamos ir para além-mar. Às vezes, não precisamos sequer passar da porta de casa, diz o Marcelo, que nos está a ver em São Paulo, no Brasil, e que é conhecedor precisamente da festa que teríamos, não fosse precisamente este Covid-19. Também uma palavra de muita simpatia ao Padre Hermínio, que estaria aqui certamente a pregar e que está também agora na nossa companhia a ver em comunhão connosco. Saúdo, diz ele, exatamente agora que ele acabou de escrever isto, saúdo a todos com os irmãos do convento de Baratojo. E por isso, para todos aqueles que estão na nossa companhia, neste momento são 62, para todos estes que nos acompanham lá fora, no estrangeiro ou aqui no nosso país, para todos vós que estáis aqui, que não sendo de cá, quiseste estar aqui hoje também, sobretudo no dia em que lembramos de uma maneira simples, já que não podemos fazer com festa, esta festa da Eucaristia que também contempla este martírio dos Santos Mártires. E eu penso que sem fazer aqui uma grande giganjoga, desculpem a expressão, sem fazer aqui uma grande tropelia, porque às vezes a gente adapta a palavra de Deus aos nossos gostos, porque às vezes dá-nos jeito que a palavra de Deus diga uma coisa e não outra, mas não é necessário fazer isso que não se deve fazer. Não é necessário. A palavra de hoje, de Deus, quase que assenta na nossa festa que nem uma luva. E porquê? Porque é o grande tema da palavra de Deus. Qualquer leitura serviria para fazer, de facto, esta partilha da palavra. Aquela que não se coaduna com o tema central, até essa. Eu estou a falar-me concretamente da segunda leitura. O corpo não é para a imoralidade. Com certeza. O que é que fizeram os mártires? Mesmo quando eles estiveram presos, mesmo quando eles foram flagelados, mesmo quando eles foram, de facto, perseguidos de uma maneira atroz, até aí na prisão, e não fora lá o filho lá do capataz que intercedeu pelos mártires junto do pai, eles nem sequer chegariam mais longe. De facto, a palavra de Deus hoje assenta sobretudo porquê? Porque o nosso Deus, Ele quer falar com Ele. A iniciativa é sempre de Deus. Ele, quando nos quer dar algum recado, é Ele que fala em primeiro lugar. Foi assim na primeira leitura com Samuel, e o Samuel que estava a dormir no templo, no seu quarto, e ao lado tinha o quarto do sacerdote Eli. Quando Samuel ouviu esta voz, Samuel, Samuel, ele pensou de facto que seria o sacerdote que o estaria a chamar. Foi ter com ele. O que é que queres? Porque me chamaste? Não, meu filho, disse o sacerdote. Eu não te chamei. Volta a deitar-te. E o Senhor voltou a chamar. Samuel, Samuel. E o Samuel, mais uma vez, levantou-se e o Eli, mais uma vez, lhe disse: vai deitar-te, meu filho. Se chamarem outra vez, olha, responde. Ele começou a desconfiar. Aqui há coisa. E o Eli disse: olha, vai deitar-te. E se voltarem a chamar-te, tu dizes: olha, falai, Senhor, que o vosso servo escuta. E pela terceira vez, Samuel, Samuel, e o Samuel que já tinha aprendido a catequese do sacerdote: falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Ou seja, primeiro é a iniciativa de Deus,
E é preciso saber como é que Deus fala. E quando fala. Até pode ser através dos foguetes que neste momento a gente está a ouvir e não sei onde é que eles estão. Ele pode falar assim. E fala através de Manaus, na Amazónia, onde há gente que morre por falta de oxigênio. E ele fala através destas filas e filas de ambulâncias que estão à espera com doentes para transportar para o hospital e o hospital não dá aviamento. Ele fala assim. Mas, apesar de falar assim e de tantas outras maneiras, é fundamental afinar a nossa sensibilidade para perceber quando fala e como fala. Porque a gente pode estar a pensar que ele fala de um jeito e ele fala de outro. Nós podemos estar a pensar que toda a gente entende e há gente que não quer entender. E por isso o Senhor fala assim. Falou assim com Samuel. E falou assim com Samuel porque houve alguém que explicou. O Eli. Meu filho, se alguém te chamar, responde assim. Hoje, cada vez mais, é fundamental que haja gente que aponte. É fundamental que haja gente que catequize. É fundamental que haja gente que faça a mediação entre Deus e o homem. É fundamental que haja gente que explique às pessoas do nosso tempo quem é Jesus e o que é que Deus quer deles. Ouçam, todos nós que estamos aqui, certamente, eu quase que me atreveria a dizer, na totalidade, quando isto para nós não é novidade nenhuma. Quando entramos na catequese, vimos o Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai, a Salve a Rainha, essas coisas todas. Era impensável estar a ensinar estas coisas na catequese quando toda a gente já sabia. Hoje não. Hoje não. Hoje, eu venho de uma paróquia que também me está confiada, em que há 2 ou há 3 anos atrás, aconteceu exatamente a situação exatamente o contrário. Uma criança que perguntava à catequista, por altura do Natal, quando estava o presépio montado na igreja, e o menino perguntou, menino ou menina, agora já não posso precisar, mas perguntou à catequista, aqui também não interessa, perguntou à catequista, catequista, que boneco é aquele? Este menino não sabia que o boneco era o menino Jesus. Ninguém lhe tinha falado em casa. Não estava lá o Eli para lhe explicar. E é fundamental, como digo, que este Deus que nos fala a nós e que a iniciativa é sempre dele, mas é fundamental que haja quem faça a intermediação, que seja intermediário, que lhe explique. Que nos explique quando é que Deus fala, como é que ele fala e o que é que ele quer de nós. Foi assim com Samuel e foi assim com João Batista no Evangelho. O que é que aconteceu com João Batista? O João Batista tinha os seus discípulos, mas teve a humildade de reconhecer que havia alguém mais importante do que ele. E quando Jesus ia a passar, João Batista não teve dúvidas. Para os seus discípulos, o que é que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. É aquele que vós deveis seguir. Se calhar também é uma maneira que o Senhor está a dizer para que temos que tomar atenção através do sino. Obrigado pela vossa paciência. Estava eu a dizer, porque também de facto me desconcentro, porque estas coisas também vêm minimamente preparadas, como deves imaginar. Às vezes as pessoas pensam, e tal, depois o senhor fala aí umas coisas e tal, carrega-se num botão. Se fosse assim. Estas coisas não são assim. Estas coisas
é fundamental que haja intermediários que nos expliquem, como estava eu a dizer, seja o Eli para o Samuel, seja o João Batista. Eis o Cordeiro de Deus. É aquele, e não eu, e não a mim. É aquele que vós deveis seguir. E é interessante. Um desses que seguia, um desses que foi atrás de Jesus, quando o João Batista lhe pediu, eis o Cordeiro de Deus, em que eles foram, foi André. André, que tinha um irmão, chamado Pedro. E o que é que ele vai? Vai a casa e diz ao irmão, olha, encontramos o Messias. E foi por causa disso. Por causa do irmão que ouviu o apelo de João Batista, que foi atrás de Jesus. Foi por causa do irmão André que Pedro é hoje o que é. O primeiro Papa. Porquê? Porque alguém não deixou de fazer aquilo que tinha que fazer. Anunciar aos outros, tal como Eli ao Samuel. É fundamental desculpem que eu repita outra vez, esta intermediação, estes intermediários, estes apontadores. Se não houver gente que explique, se não houver gente que sensibilize, se não houver gente que possa de alguma maneira afinar esta frequência que Deus usa para falar connosco e para nos dar os seus recados, de facto, acabamos por muitas vezes pensar que é uma coisa e ela é outra. E por isso, seja na primeira, seja no Evangelho, seja com os mártires de Marrocos, afinal de contas. Porque, ao fim e ao cabo, eles ouviram o apelo do Senhor e não tiveram dúvidas. Aí é para Marrocos, vamos para Marrocos. Foram, precisamente, cientes, de uma maneira intrépida, foram, de facto, para terras do Miramolim e foi lá que de facto acabaram por dar a vida. Acabaram por dar a vida e por isso é que eles não estão mortos. Por isso é que estão aqui hoje presentes. Quando nós damos e nos damos, muda tudo. Quando nós pensamos nos outros e não apenas em nós, muda tudo. Quando nós anunciamos Jesus Cristo e entendemos que o nosso corpo não é para a imoralidade, segundo a leitura, tudo muda. Ficaram sem cabeça. Digo isto tantas vezes. Porque tinham a cabeça no sítio. Foram decapitados. Porque perceberam o bem maior, que era Jesus Cristo. Meus amigos, não queria demorar-vos muito e por isso vou já terminar. Mas que esta palavra de Deus não seja apenas um conjunto de palavras que por aqui se dizem, mas que, de facto, afinemos a frequência da nossa vida no nosso coração para perceber aquilo que Deus quer de nós. E não nos podemos demitir. Se eu não faço aquilo que devo fazer, ninguém faz por mim. Se o André não fizesse, o Pedro não era o que era. E ouçam, não sendo o que era, a igreja seria totalmente diferente, porque não o teria como primeiro Papa. És Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E porquê? Uma coisa tão simples, mas é dar a notícia. Olha, Pedro, encontramos alguém tão extraordinário. Ouçam, é uma coisa engraçada, porque eles quando foram atrás de Jesus, quando perguntaram a Jesus, então mestre, onde é que tu moras? Jesus podia dizer assim, olha, o GPS e tal, para a direita, para a esquerda, vais para ali, e é aí que uma casinha assim, por aí fora, é aí que eu moro. Não. Vim de ver. Estas coisas não é com paleio. Vim de ver. Vim de experimentar. Uma coisa é acreditar só na cabeça e outra coisa é pôr isto na vida. Vim de ver. E até se diz, eles ficaram tão impressionados com aquilo que viram, que até se diz aqui, era por volta das 4 da tarde. Ou seja, quando nós encontramos coisas importantes na nossa vida, até os pormenores sabemos todos. Quantas vezes nos acontece, não sei que bem, que horas é que foi, e tal, já não sei se eram 6 ou 7 ou 8, não sei o quê. Não. Aquilo ficou marcado na vida deles. Era por volta das 4 horas. Foi por volta das 4 horas que eles tiveram este encontrão com Jesus que lhes mudou a vida. Que o Senhor Jesus, por quem os mártires deram a vida, que o Senhor Jesus, por quem o Frei Castro, nosso conterrâneo, falecido
há poucas semanas, deu o testemunho tantas vezes, levando a relíquia que está agora aqui em cima desta mesa. E se não fosse esta pandemia, se calhar teria sentido nós irmos agora com ela ao cemitério. Fica para outra altura. Que este Jesus que motiva e que nos chama, que nós saibamos como é que Ele fala e aquilo que Ele nos quer dizer. Que não deixemos de transmitir aos outros aquilo que Ele quer que transmitamos, por forma a que aqui, onde quer que estejamos, possamos estar sempre afinados com o projeto de Deus, com a mensagem que Deus nos lança, para que, enraizada no nosso coração, a possamos depois também transmitir aos outros à nossa volta. Bom dia, estou convosco na Junqueira, portanto ali para os lados da Nadia. Depois a Dulce, Santos Mártires, intercedei pelos povos em tanta agonia. Depois outros que nos dizem aquilo que eu há pouco fiz referência e que, portanto, agora também não vou repetir. E também para não ser muito maçador, quero agradecer aos 73 que estão neste momento na nossa companhia. E vamos precisamente continuar com a nossa celebração. Daqui a nada vamos já apresentar ao Senhor os nossos pedidos. Para já vamos dizer aquilo em que nós acreditamos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, foi sepultado, mas fez logo a série e concordante de escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Louvado e em sua glória, as vidas dos mortos e o seu reino para fim. Creio no Espírito Santo, Senhor de cada vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos a Deus nosso Pai, que nos faz conhecer a sua vontade através da história do mundo e dos homens, e a cada pedido que nos vai ser formulado, nós vamos rezar humildemente, dizendo: ouvi, Senhor, a nossa súplica. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Para que a nossa Diocese, suas paróquias e movimentos sejam confirmados na fé pelo Papa Francisco, oremos. Senhor, a nossa súplica. Para que os responsáveis da nossa pátria desenvolvam com entusiasmo e bem comum e promovam os direitos dos cidadãos aos necessitados, oremos. Para que os jovens da nossa Diocese, à semelhança do pequeno Samuel, escutem com júbilo a voz de Cristo que os chama, oremos. Súplica. Para que os membros da nossa Assembleia participem dignamente na Eucaristia e cresçam cada vez mais em boas obras, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Para que os fiéis defuntos das nossas famílias alcancem o perdão dos seus pecados e entrem na vida que não tem fim, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa súplica.
E eu também apresentava aqui um pedido da nossa juíza da Irmandade, que os milagrosos Santos Mártires de Marrocos intercedam por nós para que acabe esta pandemia na nossa terra, em Portugal e no mundo. Oremos ao Senhor. Lembramos também todos aqueles que aguardam nas ambulâncias para que possam ser atendidos nos hospitais. Lembremos também a morte ou a agonia daqueles que, por falta de oxigênio no Brasil, em Manaus, na Amazónia, fazem com que os seus familiares andem à procura de botijas de oxigênio, que custam 50 e 100 euros. Lembramos todos os médicos, enfermeiros, auxiliares, por todos quantos estão na linha da frente e que dão o seu melhor, mesmo cansados, extenuados, para que o Senhor também os recompense. Oremos ao Senhor. Por todas as pessoas devotas desta nossa festa dos Santos Mártires, que estão aqui, e outros que, não estando aqui, nos acompanham o que está a passar aqui através da internet e do Facebook, e que mais tarde nos vão ver também no YouTube e no meu canal 190619, para que aprendam, tal como os mártires, a dar a sua vida por Jesus. Oremos ao Senhor. Deus eterno e omnipotente, que nos chamais a seguir-vos, confirmai no seu propósito os que responderam com decisão e renovai o entusiasmo dos que vacilam no caminho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Acomodem-se um bocadinho, por favor. onde moras, Rabi, diz-me onde moras, Jesus, ando à procura de ti, ando à procura da luz, à procura.
Ora, irmãos, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, as ofrendas que vos apresentamos nesta festa que aqui fazemos, deste jeito simples, na impossibilidade de fazermos a nossa festa como é costume, na festa dos Santos Mártires de Marrocos. Que eles sejam preciosos aos vossos olhos, assim como foi o testemunho supremo da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. A imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue dos gloriosos mártires, Berardo, Pedro, Adjuto, Otão e Acúrcio, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza humana e fazeis da nossa fragilidade o testemunho da vossa grandeza, por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, dizemos cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos em ação de graças o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade.
Lembrai-vos, Senhor, de todos aqueles também que neste dia queremos aqui lembrar. Lembrado pela Irmandade, recordamos na sexta celebração o Padre António Marques de Castro. Também pela Irmandade e também a sexta Eucaristia, a Maria Alice Pereira de Melo. Lembrados pelas famílias, recordamos a Maria Lucília Paiva de Almeida e família. Também o João Lisboa Gouveia e filho. E também o Paulo Gonçalves no aniversário. E todos aqueles que queremos recordar, que tendo falecido há muito ou há pouco tempo, estão presentes pela saudade e pela fé. Acolhei-os a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós e também de alguém que quer dar graças a Deus por intercessão dos mártires. Por aqueles também que recebem a Sagrada Família nas ruas Banda 12 de Abril até à Rua do Canto. Por aqueles que querem dar graças também ao Santíssimo Sacramento. E também outros que querem dar graças nesta celebração a Santo António e ao mártir São Sebastião. Tende misericórdia de nós todos e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Com confiança, rezemos assim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo,
Eis o Cordeiro de Deus, como dizia João Batista no Evangelho apresentando Jesus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a temporada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Olha aí, a comunhão, a distribuição da Sagrada Comunhão irá acontecer assim. Primeiramente, os que se encontram aqui em cima deste auditório. Depois, eu irei para a extremidade, para o adro, para dar a comunhão a todos vós que estáis aí, que desejais comungar, quando acabar precisamente da distribuição aqui no auditório. Os que desejarem comungar que estão aí, entrem para o meio, entre as cordas, mas a partir do fundo.
Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Perdão por os que não creem, não adoro, não espero, não vos amo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço perdão por os que não creem, não adoro, não espero, não vos amo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Meu Deus, eu espero, mas aumentai a minha esperança. Meu Deus, eu espero, mas aumentai a minha esperança. Meu Deus, eu vos amo, mas aumentai o meu amor. Meu Deus, eu vos amo, mas aumentai o meu amor. Que a nossa celebração hoje, aqui e agora e deste jeito tenha servido para darmos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim no princípio, agora e sempre. Amém. Santos Mártires de Marrocos, Rogai por nós. Santa Clara, Rogai por nós. oremos. Infundi em nós, Senhor, o vosso espírito de caridade, para que vivam unidos num só coração e numa só alma aqueles que saciastes com o mesmo pão do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçam, nós agora, durante este tempo de confinamento, as coisas também não podem ser assim como a gente, de facto, desejaria. E por isso, apenas para as Eucaristias que celebro no fim de semana, e durante algum tempo vai ser assim, sábado, celebra a Eucaristia antecipada às 19 horas, às 7 da noite, em Paradela, e no domingo, tal como hoje aconteceu, às 9 da manhã, em Espinhel, às 10h15, em Olhos da Ribeira, e aqui às 11h30. É assim, não há procissão, nem pode haver. Os irmãos são muito mais do que estes. Estes são apenas representantes da Irmandade dos Santos Mártires de Marrocos. Tivemos aqui diante de nós os altares e é interessante que há aqui de facto alguém que nos diz uma coisa curiosa. Quando dizia aqui a Inês, tenho a impressão que esta senhora é de Pardelhó, daqueles lados, nunca tinha visto a imagem dos Santos Mártires. Portanto, não é só uma imagem, são vários. São vários que são os mártires que faleceram, que foram decapitados, que foram mortos. E por isso também a bênção para a minha família e amigos em Portugal, aqui no Brasil e a todos os irmãos deste mundo. Há muita gente, de facto, no Brasil que nos acompanha. E, de facto, vamos ver aqui o que é que nos diz aqui sempre. Temos aqui um participante na Eucaristia, que é habitual, e que, quando a Eucaristia termina, escreve sempre uma poesia. E então a poesia que ele escreve para hoje é assim. Eles lá chamam o chamado à vocação. No dia do chamado de Samuel e André, também nós somos, por Deus, convidados a testemunhar com amor a nossa fé por todo o sítio onde formos levados. Neste altar tão belo e santo está dos mártires o grande mastro, mas também entrebaçou por todo o lado, segue viva a memória de Frei Castro. E vós todos que sois aqui peregrinos e visitais Travassou por esta santa devoção, não esqueçais que o vosso destino é participar na Igreja de todo o coração. Mas se hoje celebrais os mártires com carinho, não esqueçais da vossa generosidade, deixai uma boa oferta no cestinho para ajudar as finanças desta comunidade. Diz aqui o Marcelo, que está em São Paulo, no Brasil, que nos acompanha e que no fim da Eucaristia faz sempre um versinho, como agora aqui aconteceu. Diz aqui o Délio, é um nome curioso, é a primeira vez que encontro alguém a chamar-se Délio. Délio Luís Lopes, viva aos Santos Mártires e viva o tão querido Santo António de Lisboa, sede nossos protetores nesta época tão conturbada das nossas vidas. Roguem por nós ao Senhor, diz aqui o Délio, que nos está a acompanhar não sei onde.
E pronto, e depois outros que já fiz referência e que de facto também, de certa maneira, participaram nesta Eucaristia connosco. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, que o Senhor e os mártires nos acompanhem.